Olá, graça e paz, pessoal. Hoje Deus colocou em meu coração outra vez trazer uma meditação para os irmãos e aqueles que quiserem aprender um pouco da palavra de Deus. Hoje Deus pôs em meu coração em mostrar as caracteropatias ou características de pastores e líderes religiosos narcisistas, psicopatas, condutopatas, sociopatas, ok? E você não pense que a Bíblia não fala disso, fala sim. Vamos lá, abra sua Bíblia em 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Vou repetir, 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, como nós lemos aqui, Paulo, sem entender nada de psicologia, até porque eu acredito que nessa época não existia a cátedra ou a escola de psicologia, alguma coisa parecida. E Paulo fala sobre caracteropatias, como eu já disse, né, características de psicopatas, sociopatas, condutopatas e pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Primeiramente, eu quero tomar por base texto bíblico, que Paulo apresenta vários textos, a Bíblia, melhor dizendo, apresenta vários textos que apresentam pessoas com tais características. Uma delas é a carta de João, quando João ele fala sobre um tal de Diótrefes, não é? Que tinha a síndrome da primazia. João diz que ele queria ter o primado, a primazia da igreja. Isso é uma caracteropatia de narcisismo, de psicopatia, de querer ser a cereja do bolo, de dominar, de ter a proeminência, de ter controle, não é? Outra coisa também Paulo fala em Atos dos Apóstolos, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele pede para os presbíteros de Éfeso descerem a Mileto, e Paulo fala também dos últimos dias que haveriam homens que fariam da igreja negócio. Aí ele diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e versículo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, diz assim: Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, entrarão no meio de vós que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí ele dá um conselho: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de noite e de dia de mostrar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, a Bíblia está cheia de textos com exemplos e com declarações claras de pessoas com caracteropatias de transtorno de personalidade narcisista, condutopatia, psicopatia e sociopatia. São esses textos que eu citei. Tem mais. Mas com que base eu falo também isso? Não só da Bíblia, mas lendo livros de psicólogos como o de Andrew Lobachowski, que é Psicopatas no Poder, Ponerologia, Psicopatas no Poder, no qual ele faz uma análise histórica e psicológica de governantes desde 1918, ou antes, de 1918, com o rei Guilherme I, se eu não estiver enganado, o rei da Prússia, passando por Hitler, com o nazismo, passando por Mussolini, com o fascismo, passando também por Lenin e Stalin, com o comunismo. Só mudam nomes, mas são patocracias, isto é, são ditaduras. E ele apresenta a maneira com que esses líderes e as características desses líderes e o modus operandi desses líderes no governo de países, de estados. Não é diferente dentro da igreja. Dentro das igrejas, algumas, eu não digo a igreja de Cristo, que é santa, que é pura, mas denominacionalmente, algumas igrejas hoje são patocracias. Ou seja, são mini ditaduras com um psicopata lá no poder. Um psicopata narcisista. Outro livro também que tomo por base é o de W. Kent Campbell,
O cidadão é PhD em psicologia e ele escreveu esse livro, A Nova Ciência do Narcisismo. O livro é bom, mas eu achei tendencioso politicamente. Mas é bom, ele esclarece muita coisa. Não aconselho a pessoas comprarem. Tem outros livros melhores sobre narcisismo. Depois, em outro momento, eu vou fazer uma pesquisa e vou indicar a quem quiser quem sinalizar aí que quer livro sobre narcisismo, eu vou indicar. Esse aqui é tendencioso politicamente. Outro livro para comparar as lideranças, né? A liderança de Jesus com a liderança desses pastores que são narcisistas, psicopatas. Aí eu tenho esse livro também para Lidere como Jesus, o exemplo de Jesus como líder. O autor é de Ken Blanca Phil Hodges. Esse livro. Também o que eles aplicam, né? Esses pastores psicopatas narcisistas, não sei se eles leem isso, mas a psicologia mostra que é natural deles, né? A manipulação, toda a malignidade, né? Até o maquiavelismo, que eu acabei esqueci de dizer que é uma dos transtornos, né? Maquiavelismo, ok? Que é o príncipe de Maquiavel. Tem outros também, do qual é a Arte da Guerra, de Sun Tzu. Também tem outro que eu já li, emprestei a um amigo meu, mas não voltou, por isso que hoje eu não empresto mais livros. O Corpo Fala, um livro muito bom, que ensina a ler a leitura corporal das pessoas. Então, são baseados nestas leituras, tanto bíblica e desses livros que apresentei, que quero tomar por base essa, não vou dizer tese, mas desmascarar esses pastores que, não todos, mas em sua grande maioria, são psicopatas narcisistas pastoreando a igreja. Eu gosto de começar pelo fim do texto, que é o mais importante, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Eu gosto de começar pelo fim, porque, como eu já disse, essas são características ou caracteropatias, né, de pessoas que sofrem desses transtornos dos quais eu já citei. Aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no finzinho, no versículo 5, capítulo 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 5, ele diz assim, no fim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São duas coisas. Aí depois ele diz assim: destes, afasta-te. A gente tem que separar primeiro a primeira parte desse versículo 5 e a segunda parte deixar para o fim. Tem que lembrar no fim o conselho que ele diz: destes, afasta-te. O que é que acontece? É que essas pessoas, irmãos, que sofrem desses transtornos, elas deixam marcas, cicatrizes, e às vezes pessoas não se curam de sofrerem abusos, manipulações nas mãos de pessoas com esses transtornos, psicopatas, narcisistas, condutopatas, sociopatas. Algumas pessoas pensam que o psicopata, o sociopata, sempre ele vai matar pessoas, vão assassinar pessoas. Não, nem sempre. Na maioria das vezes, essas pessoas não chegam a matar outras pessoas, né? Tem um psicopata maligno, né? Ou melhor dizendo, o narcisista maligno. Não. O que eu vejo nessas pessoas, e lendo, escutando também outros psicólogos, é que o maior prazer delas é controle das pessoas, controle emocional, controle da vida. É reprogramar a pessoa, a sua vítima, a se adaptar ao modus vivendi e operandi dela. E quando ela pega uma pessoa que é dependente emocional, aí a pessoa se torna uma vítima potencial para ela. E o que acontece? Quais são as consequências de conviver sob abusos de pessoas que sofrem desses transtornos? É que muitos desenvolvem transtorno de ansiedade patológica. Não é essa ansiedadezinha que você sente aí, não. É uma ansiedade patológica, que gera tremores, dores no corpo, sensação de perigo a todo instante, uma esperança ruim a todo tempo que vai acontecer uma coisa ruim, vai entendendo? E tantos outros sintomas que a ansiedade pode gerar, ataque cardíaco, respiração ofegante, falta de ar e tantas outras coisas, né? Que é a somatização daquilo que começa no psicológico, ou seja, a psicossomatização, ou seja, começa na mente e se exterioriza no corpo. São vários sintomas: dores no corpo, manchas, desenvolve doenças como gastrite, problemas de coração,
falta de apetite e tantas outras coisas que a ansiedade pode gerar. Depois da ansiedade, ele pode gerar também síndrome do pânico, fobias, estar em meio à multidão, estar assustado, viver com medos irracionais. Outra coisa também é que pode levar, é uma escala crescente, irmão. Ansiedade, fobia, não é? Ou síndrome do pânico, e depois depressão. E também levar outras pessoas ao suicídio. Essas pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, condutopata, sociopata e psicopatas, eles podem levar essas pessoas a essas situações. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão e ao suicídio. Por isso que eu falo com muita veemência e trazendo relevância, importância a esse assunto que é grave, o que está acontecendo dentro das igrejas. Pois bem, o texto, como já falei, no fim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: tendo aparência de piedade. A primeira característica é que os psicólogos falam que eles são dissimulados. Você prestou atenção que Paulo diz tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele está falando de hipocrisia, ele está falando de fingimento, ele está falando de dissimulação. Eles são mestres em fingir sentir a dor do próximo, empatia, fingir sofrer, fingir se importar, fingir amar. Por isso que Paulo diz que o amor seja não fingido. Por isso que Paulo diz assim também, lá aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e não tivesse amor. Ou seja, tem pessoas que são capazes de dissimular com atitudes amorosas para mostrar aos outros que é empático, tem empatia, tem amor, mas só por fingimento. É por isso que Paulo diz que o amor não seja fingido, e ele diz ainda que falasse, que fizesse tudo e não tivesse amor, é porque ele sabe, o Espírito Santo tinha revelado a ele que tem pessoas que fingem tudo isso. É a capacidade de fingimento, a dissimulação. Fingem piedade, religiosidade. Eles são, como os psicólogos dizem, são comportamentalistas performáticos. Ou seja, dentro do público, eles vão dissimular, vão espelhar, não que eles sentem empatia, eles não sentem empatia. Eles não conseguem se colocar no lugar do outro, porque o narcisista, ele em si ele é egoísta, ele só pensa em si mesmo. Ele só olha para o próximo como o próximo fosse um objeto de alcance ou meio de sua autossatisfação dos seus prazeres. E muitos desses prazeres são escusos, ok? Eles não têm empatia. Uma das características também é que eles são carismáticos demais. Essas pessoas, eles têm um dom natural de serem carismáticos. Eles seduzem pessoas facilmente, atraem multidões, arrastam multidões. A maioria desses líderes que são carismáticos, que conseguem seduzir multidões, eles, com certeza, são pessoas com transtorno de personalidade narcisista. São pessoas altamente manipuladoras. Tenham cuidado. Uma coisa também que eles são não suportam, não vamos melhor dizendo, voltar para toda a armação, como eles fazem todo o plano de domínio nas igrejas, né? Primeiramente, eles chegam nas igrejas e eles armam um plano para chegar ao poder, certo? Paulo disse, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 29, que eu li, né? Eles se infiltram no meio da igreja. A igreja é um lugar ideal para psicopatas, narcisistas, sociopatas, condutopatas se camuflarem, se esconderem, porque eles vão tomar aquela aparência de piedade. Eles são comportamentalistas demais. Olha, quando fala-se de costume de igreja, eles são os principais a guardarem, porque eles querem passar aquela aparência de engomadinho, de certinho, tá entendendo? Dificilmente eles vão estar de barba, eles gostam de tirar barba, porque eles querem passar uma aparência de credibilidade. Como Paulo disse, eles aparentam a piedade, certo? Eu não estou dizendo que todos, mas a maioria deles, eles são assim, comportamentalistas performáticos. Outra coisa, eles chegam ao poder de maneira fraudulosa. Fraudam eleições, compram votos, manipulam
outras pessoas que vão influenciar na eleição prometendo coisas veladamente, prometendo objetos, dinheiro, casa, terreno. Diz assim, como eu já escutei de uma boca de um, dizendo assim: se eu chegar naquela posição, meus amigos não vão sofrer. Isso é uma promessa velada, não é? Prometem cargos a outras pessoas, e as pessoas, um campo que seja economicamente, financeiramente bem, eles prometem a outros pastores. Então esses pastores automaticamente também, muitas vezes, são também narcisistas e vão favorecer ele nas eleições. Ou então, como eu já vi também um caso lá em Brasília, parece que o cidadão colocou uma tuia de documento e no meio do documento tinha um documento lá, ou era em branco, ou tinha escrito lá que passava um campo para um determinado pastor, né, se desligando da convenção lá de Brasília, das Assembleias de Deus, e esse campo era dado, não é, doado para a administração de certo pastor, e ele botou no meio de um bocado de papel, o pastor presidente já idoso, confiando, assinou o papel. Depois ele fez o ato de rebelião, saindo e ficando com esse campo, essa parte da igreja. Fazem várias tramóias, né? Levantam calúnias ao líder para difamar e descredibilizar e automaticamente tomar o poder, né? São várias as estratégias que eles fazem para chegar ao poder e tomar o poder. Depois disso, é semelhante mais à ditadura, irmãos. Depois deles tomarem o poder, eles vão fazer o expurgo. O que é o expurgo? É eliminar eventuais contradizentes, inimigos, antagonistas, as pessoas que sabem da podridão deles, as pessoas que concorreram com ele ao cargo, ou até inimigos imaginários, pessoas que têm potencial, e eles vão perseguir, eles vão colocar esses pastores em campos distantes no interior, vão congelar o salário do pastor, diminuir, vão mudando o pastor de campo em campo, principalmente se for idoso, ele sai mudando de campo para gerar um desgaste e matar o pastor aos poucos, esquece ele nos interiores. Eles vão fazendo isso, eliminando a concorrência às pessoas que eles imaginam que podem, de alguma maneira, tirar eles do poder. Depois disso, eles fazem também uma chamada seleção negativa. O que é uma seleção negativa? Seleção negativa é o seguinte: ele vai selecionar pessoas para compor mesa diretora, colegiado do presbitério, pessoas que ele previamente observou, testou, pessoas que são de um caráter igual ao dele. Mas principalmente, as características dessas pessoas que eles selecionam são pessoas de baixo nível de intelectualidade, que possam ser manipuladas, que eles se comparam, né, os líderes se comparam com seus liderados, que têm uma desenvoltura na pregação da palavra, carismático, sejam menos carismáticos que ele, que pregam menos do que ele, que tenham menos conhecimentos teológicos do que eles, e que também estejam dispostos a fazerem tudo o que o líder mandar, sem questionar, sem restrição, seja certo ou errado, o que o líder narcisista mandar, esse liderado tem que fazer. Mas só que ele já testou previamente todos, não é? E eles usam até um texto, né, de Paulo, quando Paulo escreve a Timóteo, quando for escolher os obreiros, né, para que seja testado. Só que eles, em vez de testar para honestidade, eles testam para desonestidade e lealdade irrestrita a ele. Ele não testa a lealdade irrestrita a Deus, mas a lealdade que eles testam do obreiro que ele vai colocar é irrestrita a ele. Sendo certo ou errado o que ele manda fazer, o obreiro tem que fazer. Então, faz parte dessa seleção negativa, né? Aí pronto, eu mesmo quando eu chego numa igreja, eu observo logo, quando eu comparo o pastor presidente com os obreiros que estão ao redor dele, e vejo a diferença abismal, né? Abissal, entre o pastor na intelectualidade, postura de pregação, homilia, carismacidade do cidadão, não sei se a palavra é essa, comparada com seus liderados, que é inferior, eu já sei que aquele cidadão, ele é narcisista, porque ele faz uma seleção negativa a fim de adquirir pessoas somente assim ao seu redor para manipulá-las e também ter o destaque, porque assim como Diótrefes, que João escreve dizendo que o cidadão queria ter a primazia da igreja, todo narcisista ele quer ter a primazia da igreja, ele quer ter a proeminência, ele quer ser o destaque, ele quer ser a cereja do bolo, tá entendendo? Ele que vai ocupar mais tempo durante a semana no púlpito da igreja, ele tem o dia dele pregar na semana, que é só ele que prega, e às vezes ele prega a semana toda descansando a igreja, e quando ele nota, aí ele bota mais outro cara lá para pregar no lugar dele, mas o cara é abissalmente mais fraco do que ele, porque ele já selecionou
propositalmente para que a igreja não tenha uma queda, não seja seduzido por aquele liderado dele, obreiro também. Mas ele tem que estar sempre no destaque, sempre a cereja do bolo, né? Só que ele sabe que o povo vai perceber isso e eles inventam desculpas, irmãos, como eu já ouvi, né? O cajado está na minha mão. Uma das desculpas, né? O cajado está na minha mão, por isso que eu tenho que pregar uma vez por semana, tem que ser o meu dia. Outros já disse assim, uma vez, né? Eles falam isso, não é nem que o povo está criticando, irmão, é que eles já sabem que estão fazendo errado. Aí eles, para se auto-blindarem, eles imaginam o que o povo vai pensar, porque eles não são inteligentes, eles são espertos. Eles imaginam o que o povo vai pensar e o que o povo vai criticar, então ele já lança a crítica antes do povo falar. Como eu já ouvi, né? Tem gente que está falando que não tem oportunidade aqui de subir no púlpito para pregar. Aí ele diz assim, tem as ruas, irmãos, tem as esquinas para você evangelizar, ou seja, o púlpito é só dele. Né? Outro também disse assim uma vez, eles distorcendo a palavra, né? Disse assim, enquanto Jesus estava vivo, os apóstolos não pregavam. Vejam só, ignorando que Jesus mandou os apóstolos, dividiu 70 e enviou, depois dividiu outra quantidade que eu estou esquecido, e enviou também, uma mentira deslavada. Eles distorcem dizendo que enquanto Jesus estava vivo, os apóstolos não pregavam, para dar base a essa proeminência, a querer ser destaque no púlpito da igreja, para ter esse domínio, essa maior amplitude, maior domínio de púlpito, né? Normalmente, eles se divinizam, né? É só você olhar para os Césares de Roma e os reis gregos, os da Babilônia, normalmente líderes narcisistas, psicopatas, eles se autodivinizam, né? Dentro da igreja eles gostam de ser chamado o anjo da igreja, né? Porque é uma coisa divinizada, uma coisa angelical, uma coisa espiritualizada, dando um patamar de espiritualidade maior para o pseudo anjo da igreja, né? Que dali quer dizer mensageiro, né? Podia ser também mensageiro, né? Traduzido por essa palavra. Então, eles gostam dessa proeminência, se destacar, né? E praticam essa seleção negativa para isso, para ter o destaque. Uma coisa que eles são é que, como eu já disse, eu ainda não disse, mas eles praticam triangulação dentro da igreja. Ele, como líder, o que é que ele faz? Eles jogam um contra o outro. Em reuniões, como eu já participei, ele diz assim, irmãos, o que tiver acontecendo de errado lá, me digam. Só que no meio dos obreiros tem um bocado também de narcisistas assim, iguais a ele. Aí fica um entregando o outro, um caguetando o outro, por coisas pequenas, irmãos. Coisas poucas, mas fica naquele leve trás. Terrível para o pastor tá sabendo de tudo, porque ele gosta de fofoca. O que ele gosta é de ouvir as fofocas. De um tá denegrindo o outro, um tá desqualificando o outro, porque eles usam essa triangulação para usar a velha tática de dividir para dominar. Enquanto a gente está se engafiando, enquanto a gente está um contra o outro, ele está lá dominando. Então ele usa muito a triangulação de jogar um contra o outro, um está entregando o outro, um caboetando o outro, um está desqualificando o outro. E ele gosta de ouvir e dar corda para isso, porque aquilo ali alimenta ele e ele, dentro de si, está dando certo a minha triangulação, né? Porque enquanto eles estão se degladiando, eu estou em cima manipulando eles, né? Que eles são ases em manipular pessoas. Tática também que ele usa na triangulação vou dar um exemplo, eles quebram a ordem hierárquica. Vou dar um exemplo, tem uma dirigente de círculo de oração, a vice, a secretária e a vice-secretária. Ao invés dele procurar a secretária, a dirigente, né, que é a líder imediata, após ele, do grupo, ele procura a secretária ou a vice-secretária ou a vice-dirigente, desconsiderando a direção. Aí manda a vice dar recado para a dirigente, ele podendo ir direto à dirigente, né, que é hierarquicamente a líder, logo depois do pastor, do grupo, só que nessa triangulação ele faz com que essa pessoa aqui, a segunda pessoa, tome decisões sem a primeira saber, e automaticamente essa pessoa que está na liderança vai se sentir desconsiderada, desrespeitada por aquela segunda, ela vai ficar com medo do pastor, porque o pastor é líder, e começa a discórdia entre a dirigente, a vice e a secretária, a vice-secretária. Mas deixa que foi o pastor que plantou, porque em vez de procurar o primeiro líder, ele procura o segundo, terceiro ou quarto, desconsiderando o primeiro. E gera aquela confusão na liderança ali, porque ele quer dominar, mas não sabe que ele está dando tiro no próprio pé. Porque o próprio Jesus disse que um reino dividido não subsiste. E o narcisista, ele tem esse dom, né? Tudo que ele toca, ele destrói. Né? Aparenta estar construindo, mas na verdade, no oculto, ele está destruindo. Ele está construindo um reino de caos, de divisão, para que ele permaneça no poder. Mas na verdade, ele está destruindo, ele está
gerando caos, a divisão. Outra coisa que eu fui vítima também, né? Eu não gosto de usar dizer que eu fui vítima porque eu não gosto de me vitimizar, mas eu sofri na mão de um certo narcisista, em que ele sempre dizia assim, chegava para mim e dizia, olha, fulano falou mal de você, fulano te entregou a mim, falou isso, 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 mas eu não quero. Aí depois ele jogar um contra o outro, né, dizer que o cara falou de mim, não sei o que, eu também caía na conversa, falava mal do cara, né? Depois eu parei de dizer, opa, aí sempre no fim ele dava aquela palavra, mas você, Roberto, como presbítero, tem que quebrar esta barreira, você tem que ganhar ele. Só que o cara, o cidadão lá, naturalmente ele tinha ódio de mim, não gostava de mim, e eu podia fazer o quê? Nada. E eu também fazia por onde, né? Não vou mentir, porque eu não consigo conviver com pessoas malignas, falsas, manipuladoras. Aí eu não vigiava e fazia por onde provocar a situação, porque eu sabia que a pessoa era manipuladora também, e sabia que a pessoa era outro narcisista. Só que ele dizia no fim, né? Mas você, Alberto, tem que quebrar essa barreira. Aí depois eu me toquei, disse mesmo, o cara tá me jogando contra o outro. E depois de uma palavra dizendo que eu tenho que quebrar essa barreira, tenho que me aproximar. E até tentei também, não vou mentir, eu tentei. Mas só que o cara era sempre arredio comigo, sempre demonstrando incontinência, falta de respeito e tantas outras coisas, né? Zombaria, fazendo pouco de mim. E eu fazia que não via. Algumas vezes, né? Então, não consegui. Só que depois de muito tempo eu vi que era manipulação, era a velha triangulação narcisista. Outra coisa, eles não suportam serem criticados ou questionados. Ok? Eles não suportam serem criticados ou questionados. Todo mundo que se levantar para questionar ou criticar, quem critica tem inveja dele. E quem questiona é rebelde. É Datã, Abirão, várias coisas que ele inventa. E ele vai sempre jogar a igreja, o grupo que ele domina, ele manipula, contra aquele que abriu os olhos para a sua manipulação, que abriu os olhos para a sua maldade fingida. Certo? Então eles não suportam críticas, diferente do que a Bíblia mostra. A Bíblia no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos mostra que surgiu, não foi nenhuma crítica, irmão. Está lá em Atos dos Apóstolos escrito assim, houve uma murmuração entre os judeus gregos, né, de helenistas, né, que os apóstolos tinham abandonado as viúvas no trato, coisa que o judaísmo, né, tirava dos dízimos para ajudar as viúvas e os estrangeiros. E os apóstolos tinham esquecido isso no cristianismo. Então, judeus que tinham se convertido ao cristianismo murmuraram, não foi nenhuma crítica, foi murmuração, é o que o texto diz. E os apóstolos não disseram que as pessoas eram rebeldes, não disseram que eram Datã e Abirão, não disseram que era rebelião, facciosismo, não. Pelo contrário, eles ouviram a reclamação, a murmuração e tentaram resolver o problema. Vocês escolheram aí 7 homens, 7 pessoas para cuidar do social e ali foi resolvido. O narcisista não, quando você critica ele, ou você confronta ele com alguma coisa errada que ele está fazendo ou deixa de fazer, ele se sente ameaçado. Ele vai dizer que é inveja, recalque, é rebelião, é perseguição, são pessoas que estão querendo destruir ele, ele vai sempre querer ser a vítima. Uma coisa também é a vitimização. O narcisista, manipulador, ele é sempre vítima em todos os conflitos, em todas as situações, ele é a vítima. Nunca ele é o vilão. Ele consegue manipular a situação para ser a vítima da situação. Até quando ele é pego em pecado, irmão. Ele vai dizer que quem levou, vamos dar um exemplo, né? Muitos narcisistas eles são pegos em adultério, aí ele diz que foi a culpa da mulher dele, que não dava atenção a ele, que negava sexo a ele, e tantas outras coisas, que a mulher foi negligente, que maltratou. Ele sempre tem uma desculpa para o pecado dele, para o erro dele. Ele sempre é a vítima. Mesmo errado, ele é a vítima. O narcisista, ele pratica o gaslighting de várias maneiras. Como? O gaslighting é distorção da realidade. Ou seja, ele pratica coisas, fala coisas a você que até você vai duvidar se viu e se escutou da própria boca dele. Ele vai, não, você entendeu errado. Não foi assim que eu falei. Você está inventando. Ele sempre tem essa e outra. Ele também põe palavras na sua boca. Ele diz que você disse coisas que você não disse. Exemplo tal é que eles distorcem o texto. Normalmente eles usam muito João Batista, né? Eu já escutei um pastor dizendo que João Batista não era regenerado porque denunciava os pecados de Herodes, dos fariseus e dos soldados romanos e dos saduceus. Então Jesus também não era regenerado, né? Porque Jesus também denunciou o pecado dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, né? E também chamou Herodes de raposa velha. E aí? Disseram também, o ministério de João Batista ia bem até ele não falar
não denunciar o pecado de Herodes, ou seja, enquanto João Batista estava só pregando para o povo, estava bem, mas foi falar da liderança, aí perdeu a cabeça, ou seja, distorce a palavra sempre para fim de se auto-beneficiar. Eles distorcem a Bíblia, dando uma autoridade a eles divina, se autoproclamando. Olha, você vai para uma igreja, irmão, que o pastor lá é apóstolo, você já sabe, o cara é um psicopata narcisista. Que a maioria desses apóstolos aí estão caindo, né? Já caiu Rina, infelizmente morreu. Caiu outro agora em Curitiba, filmaram ele em adultério. E tem um bocado de apóstolo aí, envolvido em cobrindo pedófilos, tá entendendo? E o que eles sabem fazer é distorcer leis, distorcer estatutos e distorcer a palavra de Deus. Eles praticam gaslight, distorcendo a todo tempo, irmão. É coisa incrível. E eles conseguem manipular pessoas. Por quê? Nessa seleção negativa, muita gente, irmão, são iguais a eles. Estão também se beneficiando do sistema ditatorial que eles criam, né? Porque eles criam um sistema em que ele é o líder, dá bons salários aos seus generais, né? Que são pastores auxiliares, para manter o controle. E aqueles caras comprados por dinheiro vão acoitar todo tipo de arbitrariedade, safadeza, crimes, pecados que esses líderes cometem. E é um na mão do outro, porque eles incubam, escondem um do outro e ficam ameaças veladas, né? Se tu me caboetar, eu também te caboeto. Então, eles burlam leis, quebram leis, porque o que acontece? A Bíblia, o estatuto e as leis civis, criminais, só servem para os outros. Para eles, não. Eles não vão cumprir. Só que eles inventam desculpas bem boladas, que parecem ter base, mas são sofismáticas, são supérfluas, são superficiais. Dá um exemplo mesmo, quando veio o pastor, antes de mover processo contra as pessoas que estavam denunciando ele aqui em Pernambuco, veio o filho dele na internet dizer que a família dele estava correndo risco de vida, né? Ou seja, eles dão gravidade à situação para depois dele dizer que a família dele inventou essa mentira, né? Dizendo que a família dele estava correndo risco de vida, ameaças, e por isso ele estava movendo processo contra as pessoas que estavam caluniando eles. Só que, né, esse pastor perdeu os processos lá, é só procurar na internet que está lá os resultados dos processos, que ele perdeu os processos, né, que ele moveu contra as pessoas que estavam caluniando ele, de calúnia e difamação. Dentro disso, eles são muito presos, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. Os narcisistas, liderando em todo canto, eles são muito presos à falsa boa reputação. Você prestou atenção que é falsa boa reputação, porque eles têm uma reputação, têm uma vida dupla. Na frente do público da igreja, eles são santos, piedosos, misericordiosos, amáveis, mas ocultamente, muitos estão envolvidos em corrupção, adultério, incubando o pecado dos outros, autoritarismo, grosseiros, estúpidos em seus gabinetes com obreiros e com membros também, não é? Só que eles se travestem, né, embaixo dessa pseudo-autoridade, né, que na verdade eles são autoritários, né, que é diferente de autoridade, que de Jesus Cristo era tida por Jesus Cristo pelo testemunho, ele pregava e cumpria aquilo. E autoritarismo não, independente do que eu faça, você tem que me obedecer. É o que acontece dentro das ditaduras, né? O que acontece aqui no Brasil também. Então, eles são autoritários. Sempre eles praticam bem, como eu já disse. Aí você, Alberto, como é que eles fazem o bem? Eles fazem o bem somente para disfarçar, para camuflar a maldade que tem em si. E para, como Jesus disse, fariseus, hipócritas, quando vocês fizerem o bem, dando uma esmola com a mão, esconde a outra. Mas pelo contrário, outros fazem, tocam buzina para que todo mundo veja o bem que eles fazem. E não, aquele é um cidadão do bem, ele vai ajuda a construir uma casa, ele dá feira básica, ele constrói casa para pessoas, mas só na intenção de gerar uma boa falsa reputação para eles. Né? De ser, ele tem empatia, ele tem amor. Não. Aquilo ali é somente para enganar as pessoas. Ok? Como eu já disse, eles velam, eles lutam com unhas e dentes pela sua falsa boa reputação. O que acontece? Todo mundo sabe que ele é mau, tá escancarado aí, todo mundo tá sabendo porque tá na internet as coisas aí, não tem como esconder. Só que ele vai botar na justiça as pessoas que denunciam eles, para mostrar a indignação, que está sendo injustiçado, que está sendo caluniado, difamado. E na maioria das vezes eles perdem, porque as pessoas que os acusam normalmente têm provas contundentes, né? Provando seus crimes, seus desvios de conduta, os seus pecados. Mas como eles têm a mente de uma criança, não é? Eles não suportam ser criticados,
confrontado, afrontado, eles vão colocar, uma das coisas que eles vão fazer é colocar as pessoas na justiça, né? Bom, como várias vezes eu já vi pessoas, e já ouvi também dizer que pessoas foram confrontadas, eu vou mover um processo contra você, mas na verdade é para gerar medo naquela pessoa que confrontou eles, não é? Eles amam, irmãos, serem bajulados. Bajulação, eles amam serem bajulados. Eles gostam, amam também aquele culto culto de aniversário do pastor e culto de celebração ao aniversário de pastorado do pastor, porque aí vai assistir esses cultos, é só jogral, versículo, tudo é voltado para o pastor, aí eles disfarçam, né? É um culto de ação de graças a Deus pelo aniversário do pastor, do ministério do pastor. Aquilo tudo é uma fantasia. Na verdade, o narcisista, ele ama ser celebrado. Aquele culto é de celebração, a personalidade narcisista do pastor. Porque ele ama sentar ali naquela cadeira de destaque dele, né, botar ali de lado, ele e da esposa dele, e o povo vem fazer as lisonjas, as falsas lisonjas. E, como também ele é cercado de narcisistas, eles amam ser bajulados. E os bajuladores, né, que são narcisistas também, porque recebem bons salários, estão ali sustentados pelo sistema, induzem o povo a bajular e também bajulam para ganhar o coração do líder narcisista. Uma coisa que eles são mentirosos patológicos. O que é, eu estou dizendo, todos nós mentimos, irmãos. Todos nós mentimos. Mas o narcisista, ele mente até em momentos desnecessários. E não é uma mentira só não, é a todo tempo. Uma vez, eu estava escalado numa igreja e um pastor perguntou a mim, Roberto, estava dirigindo a igreja interinamente, aí o pastor perguntou a mim, Roberto, quem foi escalado hoje? Aí eu disse assim, fulano de tal, o senhor não sabia não? Aí, não sabia não, que sou eu que faço a lista não. Aí, só que eu sabia que ele mandava uma pessoa fazer a lista, depois a pessoa mandava a lista de escala para ele, ele alterava e jogava no sistema da igreja para todo mundo ver. Só que lá embaixo tinha assinatura que o responsável era o irmão, fulano de tal. E ele era apenas o pastor, mas na verdade, aí eu fui perguntar ao irmão, né, que eu tinha perguntado a outros, aí o irmão disse, não, Roberto, eu faço a lista, mando para o pastor faz as alterações e depois joga para todo mundo ver a lista. Só que ele disse a mim que não foi ele que fez a lista, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como o cara é mentiroso. Só que era uma maneira de triangulação, né? Tava jogando eu contra um cidadão lá. Que depois esse cidadão com a esposa dele gerou um prejuízo enorme na igreja, saiu e arrastou um bocado de gente, e a igreja ficou lá na Pindaíba e findou, há uns tempos atrás, fechando. Outra coisa também, várias mentiras, que ele foi pego, e até uma certa igreja que eu fui visitar, que se desligou da igreja que eu estava, disse assim, fulano de tal, o apelido dele é pastor mentirinha, porque ele prometia coisas e não cumpria, e fala um bocado de mentira, todo pastor narcisista é mentiroso, patológico. Só você vê o depoimento de um pastor aqui, de uma grande denominação em Pernambuco, está na internet, ou ele nega, ou ele fica em silêncio, apela pelo direito de estar em silêncio, ou ele mente, né? Porque faz parte da personalidade dele a mentira, é mentiroso patológico. Outra coisa também que o narcisista ele é invejoso patológico. Ele é invejoso patológico. Quando eu uso patológico, mentiroso patológico, é porque é doente em mentir, doentio em inveja. Vou dar um exemplo, o que é que o pastor narcisista patológico faz dentro da igreja? Ele, quando percebe que tem um pastor auxiliar dele, que tem mais carisma do que ele, ou que prega mais do que ele, tem mais intelectualidade do que ele, se sobressai mais do que ele, o que é que ele pega? Ele pega um cara e joga o ostracismo. Ele pega um cara, se for presidente, aqui em Pernambuco mesmo teve um. Quando ele percebeu que o vice dele tinha mais carisma e pregava mais do que ele jogou o cara pro interior. Bem bravo. Aí depois, como não teve como esconder, que o povo estava reclamando, né? E chegando ao ouvido dele, porque ele tinha botado o filho dele, ele trouxe o cara de volta pro lado dele, depois criou um cargo pro filho dele, né? De assessor direto da presidência, né? Para deixar o filho dele ali do lado, né? Criou um cargo. Então, normalmente quando ele vê um pregador bom, o cara é bom pregador na homilia, intelectual, inteligente, ele tira o cara de foco, ele joga o cara para missões, para outro país, ele pega o cara, joga pro interior, tá entendendo? Porque ele é invejoso patológico, ele não consegue conviver com pessoas que tenham potencial do lado dele. Ele finge, ele dá a oportunidade tudinho, mas ele percebendo, automaticamente ele vai lá, finge que é amigo do cara, ele finge muito bem, porque é amigo da pessoa, querendo destruir a pessoa, certo? E joga a pessoa pro interior, para longe, para não estar ali disputando com ele a proeminência do tempo sério, do tempo central. Escala pouco a pessoa, eu passei por isso. Aí numa igreja, que quando eu chegava, aí o povo dizia assim, né? O pessoal dizia, mas presbítero Roberto, nunca mais você foi escalado aqui na congregação. Aí falava isso na frente do pastor. Aí o pastor, constrangido, me escalava para a congregação sede da área.
Porque se dependesse dele, eu sabia que eu não ia ser escalado. Porque toda vez que acabava o culto, gerava aquele burburinho, aqueles bons comentários, não é? Dizendo que o culto foi bom, foi uma bênção, que foi abençoado o culto, que Deus falou com as pessoas no WhatsApp, que toda igreja agora tem grupo de WhatsApp. Aí quando ele via, aí ele me jogava ao ostracismo. Aí sempre tinha uma reunião, porque o povo me via no templo sede, o povo cobrava a mim, Roberto, por que você nunca mais voltou? Aí eu dizia, vocês têm que falar com o pastor para pedir. Aí ele, constrangido pelo povo, me escalava, porque se dependesse dele, eu nunca era escalado para o culto de doutrina, né, o ensinamento, e raramente escalado nos cultos de domingo no templo sede, porque ele sempre tentava me escantear para não perder essa proeminência, né? Como eu já disse, ser a cereja do bolo, ser o destaque. Outra coisa, deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Quando eles são pegos em pecados, irmãos, quando eles são pegos em pecados, eles só assumem quando eles não têm chance nenhuma de negar aquilo. Pronto. Eles são hipócritas ao extremo. Vou dar um exemplo. Um cidadão que vinha 10 anos adulterando numa escola bíblica de obreiro, numa igreja aqui, ele era presidente de uma igreja, Assembleia de Deus na Paraíba, vinha 10 anos adulterando, chamou as igrejas dos outros em adultério, chamou as igrejas dos outros de lixo. Aí Deus tirou a máscara dele. Né? Outro agora há pouco, dizendo que outros pastores não tinham a coragem que ele tinha. Vinha 3 anos em adultério. Então, eles só confessaram, irmãos, porque foram pegos no flagra ou foram ameaçados de a outra pessoa expor os pecados deles. Aí, por eles não ter saído, eles vão lá e confessam. Mas até então, se não tiver provas cabais, eles vão negar até a morte. Foi pego um cabo aí, filmado, ele dançando com outra mulher loira numa boate. Ninguém via a família dele, ele inventou que era festa de família, e a esposa dele estava lá. Como é que a esposa dele estava lá, ele dançando com a mulher loira lá? A gente via conversa íntima, fungando no cangote dela e tudo, e a mulher não era a esposa dele, ele inventou a desculpa que não pecou. Ou seja, o narcisista, ele não assume pecado. Não espere que ele vai confessar pecado, ele vai se arrepender, porque o que a Bíblia está dizendo, ele é irreconciliável. Ele não se arrepende. E ele só vai confessar se ele não tiver saída. E se ele ainda puder, ele vai botar a culpa nos outros. A culpa é sempre dos outros. Ele inverte sempre a desculpa, né? O motivo de ter confessado o pecado, ele diz assim, eu não confessei o pecado antes, irmãos, porque eu não tive coragem, fiquei com vergonha, fiquei com medo do julgamento das pessoas. Eles vão sempre inventar uma desculpa para se vitimizar. Uma coisa também que eles tentam é normatizar o pecado. Ou, não sei se é a palavra normatizar ou normalizar. Não é? Ou seja, é normal pecar, é normal errar. Vou dar um exemplo que eu escutei na boca de vários pastores já isso. Tem alguém, irmãos, falando que na igreja só tem gente falsa, hipócrita. Aí ele diz assim, venha para cá também fazer parte. Aqui cabe mais um hipócrita, mais um falso. Ou seja, é normal. Tá entendendo? Ele está dando uma mensagem subliminar, que é normal aí, na igreja ser a maioria, ou todos serem hipócritas e falsos. Não é normal, irmão. Não é, ele normaliza o pecado. Aí quando eles pegam adultério, mas Davi pecou, mas fulano fez isso, eles sempre tentam normalizar o pecado dentro da igreja. Outra coisa é que eles, quando se trata dos próprios pecados dele, eles eufemizam, eles suavizam, eles diminuem a importância do pecado dele, né? A gravidade, as consequências. Mas quando é o dos outros, eles apavoram, eles enfeitam a galinha de pavão, eles aumentam, eles agigantam. Tá entendendo? Porque eles são passionais e hipócritas. Então, tudo que é pecado, crime, que ele ou a família dele, os amigos deles praticam, se vier a público, eles vão tentar amenizar, diminuir a gravidade, eufemizar as consequências, a destruição. Ou seja, normalmente, o que a gente vê por aí, né? Fulano adulterou, aí ele vem, confessa o pecado, irmão, temos que ter misericórdia dele, porque o homem é pecador, o homem é falho. Ou seja, e ninguém mostra misericórdia pela família que ele destruiu, né? O marido que foi traído, os filhos que vão sofrer pela separação da família, a exposição ao público, ou seja, o povo tem sempre a igreja enganada, tem sempre pena do cara que seduziu, que destruiu a outra família, mas da família que foi destruída por ele não vão ter pena. Tá entendendo? Porque é o que Jesus disse, eles vieram para matar, roubar e destruir, eles são cruéis, certo? De mim mesmo. Com certeza, eles têm uma rede também de difamação, né? Eles têm uma rede de difamação. Aqueles que se levantam contra eles, aqueles que o criticam, que os afrontam, eles nas tocas, nas reuniões, eles soltam direta dizendo que eu sei de coisas de fulano, que se eu dissesse aqui, vocês iam se chocar.
coisas que ele me confidencializou, só não vou dizer porque é pastor, ou seja, eles mentem, inventam, eles chamam a gente para conversar em particular, aí conversa com a gente, aí depois sai dizendo às pessoas por aí que ele foi agressivo comigo, ele me ofendeu, ele falou isso, ele distorce toda a conversa para sempre te mostrar que é vítima, ok? E como eles conseguem manipular a multidão, ele, como eu já disse antes, ele vai sempre estar jogando a maioria do povo que é manipulado, a maioria, porque é como Sigmund Freud disse, que é mais ou menos isso, ele diz que as massas, ou seja, as multidões, a maioria, não querem a verdade. Eles preferem serem iludidos, enganados. E vou acrescentar agora o que uma psicóloga disse. E se alguém ousar dizer-lhes a verdade, está arriscado este que disse a verdade ser perseguido, maltratado e até agredido pelas massas que são manipuladas por esses narcisistas. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que eu falo o meio pentecostal, Assembleia de Deus e outras denominações aí, que seguem o mesmo modelo de governo, né? São patocracias, são mini ditaduras disfarçadas de igrejas com psicopatas narcisistas no poder. O que é que eu posso fazer, irmãos? O que é que eu posso fazer? É o que Paulo diz, como eu já disse, guarde a última parte do versículo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Aí lá no versículo 5, a última parte, aí Paulo diz assim: destes afasta-te. Está escrito aqui, aí na última parte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, a última parte, ele diz assim: destes afasta-te. O que quer dizer isso? Aí você pergunta: o que é que eu posso fazer, irmão, para sair disso? Paulo está dizendo: destes, afasta-te. Isso quer dizer, sai de sob o pastoreio dele, sai dessa igreja, para de estar dando teu dízimo e tua oferta, patrocinando essa ditadura que você está dentro, iludido, enganado. Eu sei que muita gente vai ficar chocada, vai ficar ofendida pelo que eu estou dizendo, mas eu quero apenas abrir os teus olhos. Deus te abençoe. Um abração.